A história de Sansão, narrada na Bíblia, é uma saga fascinante que captura a imaginação de pessoas de todas as idades. Reconhecido como o indivíduo mais robusto da história, Sansão protagoniza uma série de eventos marcados por sua extraordinária força, cuja magnitude e origem são exploradas em 6 momentos cruciais. Desde o episódio com o leão em Timna até o confronto final em Gaza, cada acontecimento revela não apenas a incrível força física de Sansão, mas também sua conexão especial com o divino. Vamos agora explorar esses episódios que destacam a singularidade do poder de Sansão e as consequências de suas escolhas. A primeira vez que Sansão exibiu sua extraordinária força foi em Timna. Ao avistar uma mulher que despertou seu interesse, ele solicitou aos seus pais que a conseguissem para ele, mesmo diante da oposição deles, uma vez que a mulher não pertencia ao povo de Deus, mas pertencia ao povo filisteu, inimigo dos israelitas. Seus pais não perceberam inicialmente que essa decisão era divinamente orientada, mas Sansão persistiu em seu pedido porque a mulher lhe agradava. Vale ressaltar que o encanto de Sansão por ela não se devia apenas de sua beleza física, mas foi relacionado a um propósito específico divino. O livro de Juízes, no capítulo 14, versículo 4, esclarece que Sansão buscava uma oportunidade contra os filisteus. Assim, ele retornou a Timna, onde residia sua futura noiva. Ao chegar próximo aos vinhedos de Timna, conforme narrado no versículo 5, um leão jovem rugiu em sua direção. Nesse momento, o Espírito de Deus conferiu a Sansão uma força extraordinária, e mesmo desarmado, ele rasgou o leão ao meio. Essa notável manifestação de poder ocorreu quando Sansão estava sozinho, sem que ninguém testemunhasse o feito. Portanto, essa foi a primeira vez que Sansão demonstrou sua força incrível. A segunda vez ocorreu mais tarde, quando Sansão estava retornando para levar sua noiva para casa. Ele desviou-se para observar o leão morto, encontrando, surpreendentemente, um enxame de abelhas na carcaça do animal, com mel. Sansão retirou o mel com as mãos e o consumiu enquanto caminhava. Ao chegar perto de seus pais, oferece um pouco do mel com eles, omitindo o fato de ter obtido o mel da carcaça do leão. Gravando esse episódio, Sansão propôs um enigma aos 30 convidados em seu casamento: do comedor saiu comida, e do forte saiu o doce. Ele prometeu dar-lhes 30 mudas de roupa se conseguissem decifrar o enigma e exigiria o mesmo se falhassem. Por 3 dias, os padrinhos não conseguiram compreender o enigma. No 4º dia, ameaçaram a esposa de Sansão, dizendo-lhe para enganar seu marido e obter a resposta, sob pena de serem queimados junto com sua família. Essa crueldade dos filisteus para com seu próprio povo destaca o perigo que os israelitas oprimidos enfrentavam. A mulher, temendo pela vida, pressionou Sansão a revelar a resposta, e finalmente ele cedeu. Ela então informou aos convidados, revelando que Sansão havia sido pressionado a contar. Diante disso, Sansão descobre que sua noiva o havia enganado. Essa foi uma oportunidade aguardada por Sansão. O Espírito de Deus o impulsionou, e ele desceu a Ascalon, atacando e derrotando sozinho 30 homens. Sansão tomou as roupas deles e entregou aos que resolveram o enigma, destacando a força extraordinária que ele possuía para enfrentar tal desafio. A terceira vez aconteceu quando Sansão retornou a Timna, e descobriu que os pais de sua esposa tinham dado a ela em casamento com outro homem, acreditando que Sansão a desprezava. Determinado a não ser prejudicado pelos filisteus, Sansão capturou 300 raposas. Ele então amarrou as raposas em pares pela cauda e colocou uma tocha no meio de cada par. Acendendo as tochas, soltou as raposas nos campos de cereais dos filisteus, resultando em um incêndio que consumiu tanto os feixes já colhidos quanto os cereais não colhidos, além de devastar vinhedos e olivais, queimando as 3 principais safras dos filisteus. Em resposta, os filisteus agiram de maneira cruel, queimando a esposa de Sansão e seu pai,
culpando-os pelo ocorrido, conforme descrito em Juízes, capítulo 15, versículo 8. Diante dessa tragédia, Sansão reagiu com uma poderosa demonstração de força. Ele derrotou os filisteus um após o outro, causando uma grande matança. Após esse confronto, Sansão desceu e se refugiou em uma caverna no rochedo de Etã. É notável observar como um único homem derrotou um exército especial inimigo e infligiu uma derrota significativa. A extraordinária força e poder de Sansão foram claramente evidenciados nesse evento. A quarta vez em que Sansão exibiu uma força extraordinária ocorreu quando ele estava escondido na caverna de Etã. 3.000 homens de Judá desceram até a caverna e expressaram a Sansão de que os filisteus estavam exercendo domínio sobre eles. Questionou-se sobre o motivo dos envolvidos nessa situação. Sansão respondeu, explicando que fez aos filisteus o mesmo que eles haviam feito com ele. Contudo, os homens de Judá insistiram que vieram capturá-lo para entregá-lo aos filisteus. Assim, amarraram Sansão com 2 cordas novas e o fizeram sair do rochedo. Ao se depararem com os filisteus, estes gritaram triunfantemente ao vê-lo. Foi nesse momento que o Espírito de Jeová lhe concedeu poder, fazendo com que as cordas em seus braços se tornassem como fios de linho queimados pelo fogo, e elas caíssem de suas mãos. Sansão então encontrou uma queixada de jumento ainda fresca, estendeu a mão, a pegou e, com ela, matou 1.000 homens. Essa narrativa destaca mais uma vez a extraordinária força e habilidade de Sansão ao enfrentar seus inimigos, mesmo quando amarrado e em desvantagem aparente. A quinta vez em que Sansão revelou sua imensa força ocorreu em Gaza. Lá, ele avistou uma prostituta e decidiu entrar em sua casa. O propósito de Sansão era claro, ele estava determinado a enfrentar os filisteus, inimigos de Deus. Por essa razão, ele optou por pernoitar na casa de uma prostituta em Gaza. Importante ressaltar que Sansão não tinha interesses imorais, mas buscava apenas alojamento em uma cidade hostil. Quando os gazitas souberam da presença de Sansão, cercaram-no e armaram uma emboscada durante toda a noite no portão da cidade. Eles planejaram atacá-lo ao amanhecer. No entanto, Sansão dormiu deitado ali até meia-noite. Nesse momento, ele se declarou, agarrou os 2 portões da cidade juntamente com as 2 ombreiras e arrancou-os, incluindo a tranca. Carregou esses elementos pesados nos ombros e os levou até o topo do monte em frente a Hebrom, que estava a uma distância de 60 quilômetros. É crucial notar que Sansão fez esse feito com a aprovação divina e a força concedida por Deus. A sexta e última vez em que Sansão exibiu sua força foi quando foi enganado, e isso ocorreu porque ele se apaixonou por uma mulher chamada Dalila. Os líderes filisteus se aproximaram dela e propuseram que ela enganasse Sansão, descobrindo a fonte de sua força extraordinária e como poderiam subjugar esse poder. Prometeram a Dalila uma recompensa substancial de 1.100 peças de prata se ela conseguisse. 3 vezes, Sansão trouxe informações falsas para Dalila, e nos 3 casos ela o traiu, tentando entregá-lo a seus inimigos. No entanto, ela persistiu em suas tentativas, assediando-o constantemente com suas palavras, e sua presença constante começou a perturbar a paz interior de Sansão. Finalmente, em um momento de fraqueza, Sansão revelou a verdade, seu poder residia em seu cabelo, que nunca havia sido cortado. Ele explicou que, se isso acontecesse, ele perderia sua força e se tornaria vulnerável como qualquer outro homem. O resultado foi a derrota de Sansão. Dalila manobrou a situação para que seu cabelo ficasse raspado. Na verdade, o poder de Sansão não estava literalmente em seus cabelos, o cabelo simbolizava o relacionamento especial que ele, como nazireu, tinha com Deus. Quando Sansão permitiu que uma situação comprometesse essa condição especial, cortando seu cabelo, o Deus Todo-Poderoso o abandonou, permitindo que os filisteus o dominassem, o cegassem e o aprisionassem. Comemorando sua vitória, os filisteus agradeceram a seu deus Dagon e levaram Sansão ao templo para exibir a força de seu deus. Sansão, contudo, compreendeu a verdadeira razão de sua derrota e se arrependeu. Na prisão, seu cabelo começou a crescer novamente.
Diante de milhares de filisteus, Sansão orou ao verdadeiro Deus, pedindo que se lembre-se dele e o fortaleça apenas uma vez mais para se vingar dos filisteus. Ele então se apoiou nas duas colunas centrais do templo e as derrubou com um grande poder. O resultado foi a queda do templo sobre os líderes e todo o povo presente, resultando em mais mortes do que Sansão havia causado em sua vida, incluindo a própria morte. Em resumo, a história de Sansão é marcada por uma série de eventos extraordinários que revelam sua força sobre-humana. Desde o episódio do leão em Tima até o confronto final no templo dos filisteus, Sansão demonstra uma capacidade singular, impulsionada pelo Espírito Divino. Seu poder, simbolizado pelo cabelo não cortado, representa seu compromisso especial com Deus como nazireu. No entanto, ao permitir que essa condição única fosse comprometida por seu relacionamento com Dalila, Sansão experimentou a perda do poder divino. Sua redenção, no momento final, evidencia um arrependimento sincero, culminando em um ato grandioso que resultou na sua morte e na derrota de um grande número de filisteus. A história de Sansão serve como uma narrativa cativante, ao mesmo tempo, uma reflexão sobre as consequências da quebra de compromissos com Deus. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like. Isso nos ajuda a saber que você gosta desse conteúdo. E, é claro, deixe um comentário abaixo para compartilhar suas ideias ou perguntas.